Eu realmente enchi o meu Kindle esse ano. Hello, Girly Girls! Tudo bem com vocês? Eu sou a Annie Emes e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Pra quem não conhece, o Encha Seu Kindle é um evento organizado pela Iris do Divulga Nacional, em que uma vez por ano, por um dia, vários e-books ficam ou gratuitos ou com desconto no site da Amazon, principalmente os de autoras nacionais. Lembrando que o Kindle também é um aplicativo, o aplicativo é gratuito, então você pode baixar no seu celular ou tablet e ler por lá, que é o meu caso. Eu não tenho um Kindle, mas eu tenho o aplicativo, eu uso pelo meu celular. Esse ano eu resgatei 48 e-books e eu separei em 3 categorias pra mostrar pra vocês o que eu resgatei e por que eu resgatei. Spoiler, a maioria foi pela capa. A primeira categoria são Romantasia e Monster Romance. Nessa categoria temos 6 livros. Um deles é O Segredo de Wardale. Olha essa capa, coisa mais fofa. Eu pretendo ler ele em outubro, na nossa leitura temática de Dia das Bruxas, Halloween, que eu gosto de fazer, sempre faço. Matilda acaba de se mudar do Brasil para uma cidadezinha na Irlanda e está tentando se acostumar com sua nova rotina. Mas, quando o gato da família foge de casa, ela se depara com uma loja que poderia jurar que não existia na última vez que passou por aquela rua e encontra o livro que vai mudar sua vida para sempre. Com a ajuda de Lysander, um bruxo mal-humorado e sem muita aptidão, a jovem descobre que sua família esconde segredos que ela nunca seria capaz de imaginar. E o mais estranho, que seu falecido avô pertencia à Ordem, uma sociedade secreta de praticantes de magia. Eu achei um babadinho. A Cantiga das Flores, eu também achei essa capa maravilhosa e pelo que eu vi, ele é de uma trilogia. O nome da trilogia é As Canções Perdidas. Há quem acredite que uma guerra começa assim, que o primeiro exército atravessa a fronteira, mas na maioria das vezes ela tem início muito antes disso, quando velhas promessas são esquecidas e os deuses tornam a voltar os olhos para os mortais. Eu estou entrando na minha era de fantasia novamente, então estou ansiosa para ler esse aqui. Os Cavaleiros de Gravelnight, Olhos de Rubi. Emmeline Grange é a única entre seus irmãos a herdar os olhos de um mage, e com eles um destino que nunca pediu. Convocada às pressas pelo exército do reino, ela mal tem tempo de reagir quando uma criatura estranha invade sua vila. Ao lado de Cameron Sylvan, um parceiro relutante que carrega um enorme fardo, a garota mergulha em uma missão que começa como uma simples patrulha, mas logo se transforma em uma investigação perigosa. Os ataques das criaturas são apenas o início de algo muito maior e mais antigo, que ameaça tudo o que eles mais amam. Entre descobertas sombrias e escolhas difíceis, Emmeline precisará enfrentar não só o que espreita nas sombras, mas também o que desperta dentro de si. Ansiosíssima! Forjado na Tempestade é o livro 1 da série Herdeiras da Profecia. Ela jurou nunca mais liberar o poder que pode destruí-la. Ele jurou nunca mais tocar nela. O destino não pretende cumprir nenhum desses votos. Pra quem ama romance intenso e sensual, Friends to Lovers com muita tensão, magia elementar, ar, água, fogo e terra, irmãs fortes e ferozes, Profecias, Destinos e Segredos Proibidos. Forjada na Tempestade é o primeiro livro da série Herdeiras da Profecia, uma romantasia épica brasileira onde magia, paixão e sacrifício colidem em cada página. E é conteúdo adulto com cenas explícitas e gatilhos emocionais. Fala aqui descritos no início da obra. Eu quero ler todos esses livros agora, tudo de uma vez. Como que faz? Sob a Aurora de Sangue. Ela é uma bruxa, filha da luz e do fogo. Ele, um vampiro, filho da noite e do sangue. Inimigos por natureza, casados por conveniência. Eu li isso aqui e falei, tome. Meu Deus! A crepusculeta em mim não pode ver vampiro, entendeu? E eu amo livros com bruxas também, então... Ansiosa! Eu queria muito ler esses Monster Romance diferentões que têm saído, porque eu só li os clássicos, vampiro, lobisomem, mas agora nós temos dinossauros e polvos. E aí eu peguei este aqui que se chama Enroscados, um fake dating com um homem polvo. E é da série, agora que eu vi o nome, Monstrinhos. Eu amei esse nome, tá?
Aqui nós temos Monster Romance, Noivado Falso, Comédia Romântica, Amigos que se apaixonam e Romance no Fundo do Mar. Até onde um fake dating pode ir quando o noivo falso tem 8 tentáculos e nenhuma intenção inocente. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, tipo, de verdade. Eu acho que vai ser uma leitura muito divertida. Agora vamos pra segunda categoria, que é livros natalinos, ó. Até coloquei aqui um Feliz Natal pra entrarmos no clima. O que acontece, gente? Eu amo leituras temáticas, então, tipo, esses livros de fantasia que a gente acabou de ver, provavelmente eu vou ler eles em outubro. E todo ano eu preciso renovar meu estoque de livros sobre Natal, porque eu amo Natal. Inclusive, eu começo em novembro, talvez até final de outubro eu já esteja lendo algum desses. E aí eu aproveito e encho seu Kindle pra renovar o meu estoque. Então eu peguei 12 livros natalinos. Com Amor Italiano. Depois de ter o coração partido, Livia Moretti viaja para a Itália em busca de um recomeço. Em meio às montanhas nevadas de Moena e às tradições italianas, ela reencontra Lorenzo Bellini, o garoto tímido que marcou sua infância e que agora também carrega as cicatrizes do passado. Enquanto cumprem os últimos desejos deixados pela avó de Lívia, os dois descobrem que o amor não cura por magia, mas pela coragem de permanecer, confiar e recomeçar. Entre vinhos, neve, risotos e o charme italiano, Lívia e Lorenzo percebem que algumas histórias apenas esperam o momento certo para acontecer, porque às vezes aquilo que parecia perdido estava apenas aguardando o Natal certo e a pessoa certa. Gente, amo Itália. Fui uma vez, comi gelato todo dia. Que saudade de um gelato italiano. Estou louca pra ler esse livro. Uma jogada natalina. Aqui a gente tem a junção de Sport Romance com o livro de Natal e é isso que eu pedi. Um conto de Natal de falsa jogada da duologia Além do Rink. Eu li Falsa Jogada já. E é muito legal, inclusive recomendo. Que a classificação indicativa é mais 18 anos, tá? E as tropes são romance natalino, pijamas combinando, amei que isso é uma trope, maravilhoso. Jogador de hóquei versus patinadora no gelo, amo esse clichê também. Romance no gelo, Found Family, outra trope que eu amo. E conto de Natal, deixa eu ver quantas páginas tem. Tem só 28 páginas, queria que fosse mais. Até que o Natal nos separe, da Eduarda Souza. Eu já li Operação Cupido dela e amei. É um livro muito legal, divertido, inclusive também fica aqui a indicação. E aí quando eu vi esse livro eu falei, preciso, né? Capa também, as capas do livro, de todos os livros dela, é a coisa mais linda. Quando Heidi Lenz deixou para trás o conforto de seu lar e a segurança das pessoas que mais amava na vida, acreditou que estava encerrando um capítulo difícil da própria história. O que ela não esperava era voltar à cidade natal para passar as férias e descobrir que precisaria conviver de forma definitiva com o motivo de sua partida. Killian Hartman ainda guardava as marcas do abandono repentino da vizinha que um dia teve seu coração nas mãos. E agora, como se o destino não tivesse senso de limite, os dois estão prestes a se tornar parte da mesma família. Afinal, seus avós se apaixonaram perdidamente e decidiram se casar. Vai ficando melhor a cada momento. Mas as surpresas de Natal vieram em um formato muito diferente e não pararam por aí. Achando que, de algum modo, seria uma boa ideia, as famílias resolveram inscrevê-los em um reality show natalino para casais. Heidi, que mal suportava a ideia de dividir o mesmo ar com Killian, de repente se vê presa em um dilema. Fingir um relacionamento em rede nacional com o homem que a magoou no passado, ou abrir mão de um prêmio capaz de salvar o restaurante que sempre foi o grande sonho dele e de quebra entristecer a própria avó. Tô muito aqui pra isso. Café Expresso no Natal. Gente, olha se essa capa não dá um aconchego só de olhar pra ela. Romance Cozy, Strangers to Lovers, Sunshine versus Sunshine, então os dois são raios de sol. E é um conto de Natal, tem 78 páginas, e que fala que a idade de leitura é de 12 anos pra cima. Safira só queria um Natal tranquilo ao lado da família no Brasil, mas depois de cair em um golpe de passagem aérea, ela se vê presa em Londres. Psicóloga, amante de livros e mãe de 4 gatos, ela tenta aceitar o destino, até ser atropelada por uma bicicleta em plena chuva londrina. Do outro lado do acidente está Jae-hyun. Não faço a mínima ideia como fala o nome dele, perdão.
um escritor coreano em crise criativa que veio à cidade em busca de inspiração e acabou encontrando muito mais do que esperava. Entre cafés, gatos e conversas sobre luzes natalinas, os dois descobrem que o amor pode ser o melhor presente de fim de ano. Que brega! E brega pra mim, tal qual como para Bells Lopes, é elogio, tá? Um Natal entre estantes. Esse aqui é o livro 2 de Entre Estantes. Eu peguei o livro 1 também, mas tá na outra categoria, romances. É um conto de Natal, só tem 38 páginas. Found Family, comédia romântica, e Grumpy versus Sunshine. A lista perfeita. Esse eu também olhei a capa, falei, quero. A Amanda Velar levou um pé na bunda às vésperas do Natal. E pra piorar a situação, seu ex ainda assumiu compromisso com outra mulher. Babaca! Depois dessa humilhação pública e algumas taças de vinho, ela resolve fazer a coisa mais inusitada da sua vida. Escreve uma carta para o Papai Noel descrevendo com detalhes o seu próximo namorado. Mas não é qualquer um. Tem que ser o cara perfeito que atenda a uma lista de requisitos. Num impulso, Amanda decide enviar a carta pelos correios. Ela só não esperava que o seu vizinho, por quem ela nutre uma paixão platônica há meses, aparecesse em seu caminho. Valentim Cardoso é o típico cara que parece ter tudo: carreira estável, casa própria e bons amigos. Mas tudo que ele queria de Natal era criar coragem e conquistar a sua vizinha, aquela que mexeu com sua cabeça desde que se mudou para o apartamento ao lado. E agora, com a lista de requisitos dela em mãos, vai parar na mão dele a carta! Ele finalmente tem o incentivo que precisava. Agora cabe ao espírito do Natal mexer os pauzinhos para Amanda ganhar mais do que pediu, ou exatamente o que queria. Será que funciona, gente? Talvez vocês me vejam mandando uma cartinha pro Papai Noel esse ano, hein? Aqui fala que a classificação é mais 18. Não existe amor no telemarketing. Será verdade que a magia do Natal acontece até nos lugares mais improváveis? O Natal da Telefilme só seria feliz se o cliente também estivesse, o que significa que Matheus terminaria o ano bem mal. Trabalhando no telemarketing por tempo demais, ele está cansado do trabalho e da pressão constante. Ele sente falta de dar aula como já fez antes, mas isso parece longe demais de dar certo. Ele está prestes a perder a esperança quando uma nova equipe entra, e com ela Suzy, que tem semelhanças demais com o Matheus. Ambos têm medo de não conseguirem se orgulhar de si mesmos no futuro, pensando que vão ficar parados para sempre numa realidade que não gostam. É no meio de decorações natalinas meio duvidosas e um ambiente de trabalho um pouco insalubre que Matheus e Suzy precisam trabalhar e passar o Natal juntos. Só que mesmo contra as probabilidades, os contratempos e o destino que não estava indo bem, a magia do Natal vai acontecer, trazendo um presente de Natal para os dois, a magia de encontrar um ao outro. Ai, que fofinho! A batalha natalina dos chefes, The Next. Aqui tem entre parênteses The Next. Acho que deve ser o nome da série, não sei. Mas eu olhei Batalha Natalina, olhei ali um cenário meio de confeitaria. E deixa eu falar pra vocês, eu amo programas de confeitaria, especialmente os especiais de Natal. Então juntou livro de romance com Natal, com o programa de confeitaria. Falei, Mede, que a Batalha Natalina dos Chefes é uma comédia romântica repleta de magia do Natal, onde uma chefe inovadora e um confeiteiro tradicional brigam na TV, mas acabam descobrindo que o amor é a receita mais doce e imprevisível de todas. Ansiosa pra ler esse também. Entre suspiros de amor e limão, essa capa, eu olhei pra ela, me deu fome, me deu vontade de comer suspiro. Ela é muito fofa. Maite e Thiago se conheceram no início da adolescência através de uma amiga em comum, Bia. Diferente dela, que tem facilidade para fazer amigos em qualquer lugar, os dois contam os amigos que têm em metade de uma mão e acabam se aproximando por terem isso em comum. Com o tempo, a amizade se transforma em amor e ambos têm o que muitas pessoas consideram mais importante para um casal ficar junto: vontade. Mas entra ano, sai ano e a vida continua a pregar peças que dificultam o romance sair da imaginação. Quantos desencontros um romance pode ter? Começando na adolescência, a história acompanha Maite e Thiago, além de Bia, sua cupida não oficial, por 10 anos, mostrando que a vida tem seu jeito próprio, mas um pouco torto de levar para o lugar certo. Será que isso aqui é um livro natalino? Não sei, eu coloquei como se fosse, mas na sinopse não parece. Um amor doce é Strangers to Lovers, ou seja, de desconhecidos a amantes, fé e coragem, Found Family, romance natalino e oração perigosa. Depois de ver seu sonho desmoronar, Ana Valência se encontra diante de um dilema que obriga a revisitar lembranças difíceis e o cheiro acolhedor de canela onde ela guarda tantas saudades.
Com a ajuda de amigos leais e o apoio inesperado do Rafael Vasconcelos, um homem que ela, por engano, ameaçou com uma frigideira, Ana decide reabrir a antiga confeitaria da família e, junto com ela, reabrir o próprio coração. Entre fornadas e bolinhos, encontros inesperados e risadas acompanhadas de oração, ela descobre que recomeçar é mais doce quando o amor é o ingrediente principal e que Deus continua escrevendo histórias lindas, mesmo depois das páginas mais dolorosas. Gente, isso aqui parece ser muito um abraço quentinho. A família que escolhemos, um romance cozy, comovente e divertido. Em uma estação de esqui, durante a maior nevasca do século, Levi e Jane, dois desconhecidos presos em uma gôndola de teleférico, se preparam para o pior depois de assistir a ventos fortes derrubarem a cabine ao lado. Minutos antes da bateria de seu celular acabar, Levi decide ligar para a família, mas incapaz de expedir, conta a mãe a maior mentira de sua vida, que está apaixonado e feliz por Jane. Contra todas as probabilidades, os dois sobrevivem, e agora, para manter a farsa, Levi precisa convencer Jane a fingir ser sua namorada. Em nome do sufoco que passaram juntos, ela concorda em acompanhar Levi a um único jantar. O problema é que Jane não tem um bom histórico com famílias ou com pessoas em geral. Enganar a todos exigem que conheçam um ao outro e não demora muito para que os sentimentos fingidos comecem a parecer bem reais. Transformados não apenas pela experiência na cabine, Levi e Jane devem escolher: ou admitem o que sente e dão uma chance ao novo, ou se apegam a traumas antigos para se proteger. Esse aqui eu coloquei na categoria Natal, porque ele acontece numa nevasca tal, no inverno, aí parece ser natalino, né? Um Natal de presente, um romance leve e aconchegante. É Strangers to Lovers, Slow Burn, ou seja, é um romance banho-maria. He Falls First, ele se apaixona primeiro, romance natalino e Office Romance, então um romance de escritório. Amo, inclusive. Um esbarrão na neve, um banho de café e uma confusão de logística que o destino se recusou a consertar. Desastre de Natal. Eva tem duas metas para o Natal: pagar os boletos e não ser demitida. Se apaixonar pelo diabo-chefe definitivamente não estava na lista, mas aconteceu. Quando o chefe Jonathan anuncia um amigo secreto onde o prêmio é um aumento de salário, Eva vê a luz no fim do túnel de boletos. A missão parece simples: descobrir a identidade do seu amigo secreto. O problema? Eva é um imã natural para o caos. O que deveria ser uma semana tranquila se transforma numa sucessão de mal-entendidos, mensagens anônimas, situações constrangedoras e encontros acidentais com o chefe gostoso fora do horário do expediente. Será que ela consegue o aumento, o cargo dos sonhos e manter a dignidade intacta até o Natal? Cuidado, contém cenas de vergonha alheia, boletos vencidos e um chefe capaz de fazer qualquer um perder o juízo e o emprego. Tô com vontade de ler isso aqui agora. Agora vamos para a maior categoria de todas, que são romances em um geral, porque é o estilo que eu mais leio. O Jogo do Amor, Amores em Jogo, livro 1. Fake Dating, Nerd vs Popular, Golden Boy, Só Tem Uma Cama, eu amo Só Tem Uma Cama. Romance Universitário, Rock Romance, Ele se apaixona primeiro e Comédia Romântica, que fala que é mais 18, tá? Bosque de Cristal. Esse aqui eu vi a Duda do Entre Mundos e Páginas falando dele e eu fiquei com muita vontade de ler, inclusive essa capa é fofíssima, né? Aqui fala que é um romance found family. Então, temos Found Family, é um cozy book, então é um livro confortável. Strangers to Lovers, de estranhos a amantes. Slow Burn, romance banho-maria. Age Gap, os dois têm diferença de idade. Small Town, que é uma cidade pequena. E é um romance conforto. Amor em Campo, da série Amores em Campo, é o livro 1. Eu li a sinopse desse aqui, que eu vou ler pra vocês. Eu falei, ai, preciso. O que pode complicar mais a relação entre uma jornalista esportiva e o jogador mais famoso do seu time do coração, que sempre a admirou à distância? Um contrato de namoro falso. Thomas Giordano é o ídolo do Porto Real. Todos veem sua força e confiança. O enxergam como uma estrela, uma máquina imparável. Mas Helena vê além. Quando a oportunidade de um namoro falso cai em seu colo, Helena precisa fazer com que Thomas aceite para que consiga realizar o sonho de sua irmã. Ela só não imaginava a avalanche de sentimentos arrebatadora que teria que enfrentar e nem que ele a ama em segredo. Fingir é mais fácil quando se tem sentimentos de verdade, e os dois sabem muito bem disso. Mas o que se deve fazer quando há um prazo para acabar?
Será que Helena vai se deixar levar pelo amor ou, ao fim do contrato, abandonar o homem que ama para sempre? Descubra nesse romance esportivo intenso para fãs de fake dating, tensão romântica, found family e de brinde crianças fofas. E sabe o que isso aqui me lembra um pouquinho? Me lembra Táticas do Amor da Sarah Adams. Vou fazer um disclaimer aqui, uma pausa nos livros de romance, porque eu peguei um de não ficção só, que quando eu olhei falei, nossa, muito interessante, preciso muito ler. Que se chama Mulheres que Inspiram. A história foi injusta com as mulheres. Dentro da cultura patriarcal, quantas delas tiveram suas trajetórias ocultadas pela narrativa dominante? Filósofas, poetisas, cientistas, guerreiras, monjas, revolucionárias, artistas, enfim, mulheres. Esta obra pode ser vista como uma tentativa de recuperar essas histórias. Vocês lerão sobre algumas mulheres do Brasil e do mundo tendo suas vidas contadas por outras mulheres autoras. Aí aqui tem entre parênteses, com exceção de um único autor honradamente convidado por nossas autoras para também contribuir com este livro. Eu achei isso incrível e eu fiquei com muita vontade de ler. E é um livro curtinho, tem aproximadamente 44 páginas, então fica aí a dica. Agora, disclaimer finalizado, voltando aos romances. 24 horas de amor. Lucas está em Campos do Jordão para apenas um dia para ir ao casamento do seu irmão. Enquanto aproveita as horas livres para passear pela cidade, ele embarca em um bondinho turístico, onde conhece Ana, uma jovem carioca que está de passagem e vai embora para outro país na manhã seguinte. Depois de uma rápida e instigante conversa no bondinho, os dois sentem uma forte conexão e resolvem aproveitar esse único dia que têm juntos para conhecer melhor um ao outro e todas as belezas turísticas de Campos do Jordão. Porém, o relógio não para de girar e o tempo que eles têm juntos talvez não seja o bastante. Em uma história sobre conexão de almas e amor à primeira vista ou ao primeiro diálogo, Lucas e Ana vão descobrir que 24 horas são mais do que o suficiente para o surgimento de um novo amor, mas não o suficiente para se despedir dele. E eu achei a premissa desse super diferente, então fiquei ansiosíssima para ler. Minha única exceção da Anica, desculpa, Diva, não sei falar o seu nome direito, Anica Rocha, acho que deve ser mais ou menos assim. E esse confesso que eu peguei pela capa. Não, esse foi 100% pela capa. Inclusive, eu peguei um outro livro dela, que eu tava querendo fazia tempo também, que a capa é maravilhosa. Então, essa autora tem capas maravilhosas. Diana Vaughn, a nova queridinha de Hollywood. Mas apenas um namoro falso com seu guarda-costas pode salvar a sua carreira. Alguém aí já assistiu A Filha do Presidente? Eu tenho um fraco por romance com guarda-costas por causa desse filme. Com uma polêmica e fofocas que podem acabar com sua reputação e colocá-la em perigo, Diana se vê presa a Roman Hawker, um guarda-costas profissional que irá protegê-la com discrição e pulso firme. O problema? Ele é insuportável. E não é fácil fingir um relacionamento com uma pessoa que sequer tenta se dar bem com você. 17 anos mais velho e um mistério total, Roman só quer concluir o seu trabalho e receber o dinheiro que lhe prometeram para esse contrato chegar ao fim. Mas a raiva, quando acumulada, pode virar muito mais. O Experimento do Amor. Aqui fala que é indicado para maiores de 14 anos, tá? Mas o que me convenceu a pegar ele foi isso aqui, ó. Para os fãs de Como Perder um Homem em 10 Dias e comédias românticas dos anos 2000. Aí eu praticamente nem li o resto, falei, quero. Mas as tropes aqui são Ranço to Lovers, Fake Dating, Ele se apaixona primeiro, Grumpy vs Sunshine e Só tem uma cama. E aqui fala que eles se conhecem desde a infância. E aí pela capa, coisa arada, é um romance acadêmico e eu amo, meu Deus! Ai, eu quero ler tudo isso agora! Férias do Amor. Eu vi alguém falando sobre esse livro, eu não consigo lembrar quem. Temos mais o Age Gap, Mocinho Protetor, Ele se apaixona primeiro e Grumpy vs Sunshine. Em seu romance de estreia, Cheyenne Molina demonstra seu talento em juntar viagens e romances profundos para aquecer corações que não dispensam uma história de amor de causar ressaca literária. Eu peguei um romance de época também, a gente estava só em romances contemporâneos, né? Mas eu peguei O Retorno da Esposa Desprezada, um casamento imposto, um passado ferido e uma segunda chance.
Laços do Destino, livro 2. Tomara que seja aquelas continuações independentes, porque eu acho que eu não peguei o livro 1. Um romance sobre segundas chances, escolhas e o poder de uma mulher que se recusa a aceitar menos do que merece. Ana nunca foi abandonada oficialmente, apenas deixada para trás. Após um casamento arranjado, foi enviada para longe enquanto o marido seguia a vida sem ela. Anos depois, retorna como condessa de Ourém, madura, orgulhosa e muito diferente da jovem que partiu. José Luiz agora deseja proximidade. Ana deseja verdade. E o reencontro entre eles expõe tudo o que ficou mal resolvido. A distância, o desprezo, o desejo que nunca morreu. Entre o que se espera de uma esposa e o que ela passou a exigir para si, Ana terá de decidir se o amor pode nascer tarde ou se algumas ausências são irreversíveis. Eu achei isso aqui muito interessante. Você mora aqui agora. Ela escreve ficção, ele vive dela, mas nenhum dos dois esperava isso. Nora Stark, uma roteirista, é contratada para escrever cenas românticas para a série de sucesso Mistaken, sem nunca tê-la assistido. Sua missão se torna ainda mais complicada quando ela descobre que seu novo vizinho é Owen Jones, o ator principal da série, e que ela será responsável por desenvolver o romance entre seu personagem e o de Ethan Sparza. Enquanto Nora maratona a série e lida com a surpresa de ter Owen como vizinho, ele, por sua vez, está se recuperando de um término doloroso e se vê atraído pela peculiar Nora. Entre o trabalho e a convivência no mesmo prédio, a vida dos dois se entrelaça de maneiras inesperadas. Odeio você quase sempre. Gente, olha essa capa. Maravilhosa! Por favor, para! Tô bem girly girl. Amo. Riley Monroe jurou que jamais suportaria Liam Carter, seu vizinho rival e motivo de todas as suas crises de paciência. Mas quando o verão os obriga a dividir a mesma casa e o mesmo banheiro... Ai, dividir banheiro com homem já daí também, né? Nem terminei de ler, desculpa, e o mesmo banheiro. O que era guerra vira uma batalha de provocações, olhares e sentimentos confusos. Entre o ciúme, os segredos e um passado que insiste em voltar, Riley percebe que o garoto que ela odiava talvez seja o único capaz de fazê-la se sentir em casa. Porque às vezes o amor da sua vida é exatamente o que passou a vida inteira tentando evitar. Esse aqui eu vou ler nas férias de verão. Sim, eu faço leitura temática pra tudo. Garota número 1. Esse aqui, além da capa ser rosa, me pegou por isso aqui, ó. Releitura, filmes anos 2000, que eu amo. Namoro falso, só tem uma cama, clichê invertido, patricinha, rival do ex e concurso de beleza. Isso aqui já diz tudo, já diz muito, e é sobre isso também. Faíscas da Razão, da Pamela da Silva. Eu sigo ela tem um tempo já, a gente fez uma parceria de um livro juntas ano passado e eu vi que ela tinha lançado o livro dela, então eu queria muito resgatar. Aqui fala que é Academic Rivals to Lovers, então são rivais acadêmicos para amantes. Eu já falei pra vocês, eu amo rivais acadêmicos. Ele se apaixona primeiro, simulações da ONU e diplomacia. Eu achei essa parte muito diferente e muito legal, que geralmente eles são rivais, tipo, matemática, ciência. É difícil a gente ver rivais de humanas, entendeu? E eu sou de humanas, então eu amo. Romance Young Adult, referências da cultura pop, bilhetes com provocações, apelidos fofos, brasileira sem síndrome de vira-lata. E ele foi semifinalista do concurso Livros do Futuro do BookTok. Que babado! Queimados pelo Amor. Mais um livro de romance com culinária. Mais um livro de romance com culinária. Comédia romântica, chefe de cozinha versus crítico gastronômico. Gente, já tô falando há tanto tempo que a minha dicção já é ruim. Aí, conforme mais eu falo, mais vai piorando, então daqui pra frente é só pra trás, provavelmente, tá? Chefe de cozinha versus crítico gastronômico. Grumpy, ela versus Sunshine, ele. Proximidade forçada, amo proximidade forçada, só tem uma cama. E é sobre isso. Desde o primeiro dia, um conto, Friends to Lovers. Tem 142 páginas. Todo mundo sempre acreditou que Beth e Hank acabariam juntos. Menos eles. Depois de mais de 20 anos de amizade, os dois aprenderam a enxergar um ao outro como parte da família. Mas um fim de semana à beira de um lago faz com que sentimentos há muito ignorados se tornem impossíveis de esconder. Entre lembranças, conversas e descobertas, Beth e Hank precisaram encarar uma pergunta que evitaram por anos. E se o amor tivesse sempre estado ali? Desde o primeiro dia, um conto sobre amizade, amadurecimento e a descoberta de que às vezes o amor esteve ao seu lado o tempo todo.
capa linda. Olha esse céu dessa capa. Amor em Reforma, capa também rosa, comédia romântica, Friends to Lovers, rivais no trabalho, que ele se apaixona primeiro. Eu também não preciso muito mais do que isso. Eu não sei vocês, pra mim já me convenceu aí. Reencontro de Sucesso. Eu namoro esse livro tem um tempo, já vi ele algumas vezes fuçando ali pela Amazon e acho a capa dele muito fofinha também, ela que me chamou a atenção. Aqui fala que é Segunda Chance, Melhores Amigos, Found Family, Bienal do Rio de Janeiro e é um casal duárico. Eu não faço a mínima ideia o que é um casal duárico, tá? Mas eles são. Com Amor, Marjorie é um spin-off de Com Amor, Athena. Eu resgatei Com Amor, Athena no Encha Seu Kindle do ano passado. Eu ainda não li, mas quero muito ler porque muita gente fala muito bem. Aqui fala que na mitologia grega, Orfeu foi até o inferno para salvar a vida de sua esposa. Entretanto, presa nas convenções em 1974, Marjorie Curtis sente que precisa priorizar a todos antes de si mesma, especialmente depois de ter sido egoísta ao fugir do casamento arranjado com o seu melhor amigo. E enquanto se refugia em Milos, a ilha mais afastada da Grécia, conhece pessoas que te mostram um lado diferente da vida, que a ensinam a viver de verdade e até lhe dão uma nova visão para o futuro, até que uma descoberta leva de volta para a encruzilhada que dita suas ações. Entre o passado que a consome, novas experiências, cartas e olhos azuis inspiradores, Marjorie precisará decidir entre viver a sua vida dos sonhos ou dar conforto para a pessoa que mais ama no mundo, tendo que fazer sacrifícios ao caminho. Tem cara de ser um livro muito bonito. Lembra de Um Natal entre Estantes? Agora a gente vai pro primeiro livro dele, que eu comentei com vocês, Um Recomeço entre Estantes. Eu falei recomeço, né? Recomeço. Rivals to Lovers, New Adult, comédia romântica, escritora versus editor. Eu também amo livros sobre escritores. Eu falo isso de qualquer trope que aparece aqui, né? Mas tudo bem. Found Family, Second Chance e Forced Proximity, que é proximidade forçada. Procura-se uma princesa, Casa Raymond, livro 1. Esse aqui eu peguei porque eu tenho quase certeza que eu vi a Belz Lopes indicando e eu e ela temos gostos muito parecidos, então eu achei que seria aqui uma boa. Comédia romântica, Príncipe versus Plebeia, eu amo essas histórias também, tem vários clichês com essa trope. Realeza moderna, fake dating, amor proibido e relacionamento por contrato. Tudo que a gente mais ama. Gente, eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo com uma pipoquinha. Segura na minha mão, que tá quase, tá? Roteiro do Amor, da Anica Rocha. Lembra que eu já comentei de um outro livro que eu peguei dela, que a capa era linda? Esse aqui também maravilhoso. Desde que lançou, tô namorando ele. Se você acabasse trabalhando com o seu escritor favorito, ó, novamente, livro com escritor que eu amo. É que eu sou cria da Emily Henry, né? Especialmente se esse escritor for Augusto Santo, autor de suspenses e thrillers que tomou conta de todas as listas dos mais vendidos nos últimos anos e roteirista de uma das séries de streaming de maior sucesso da atualidade. Para Elisa Huang, não poderia existir um pesadelo pior. Augusto Santo a odeia, ela tem certeza absoluta disso. Afinal, como não odiaria quando a primeira interação entre eles foi um soco bem no meio do rosto dele? Com motivos, é claro. Maravilhoso. Independentemente disso, os dois terão que dividir o mesmo teto para trabalhar juntos. Augusto precisa de uma boa assistente e Elisa é mais que qualificada para o cargo, para mantê-lo na linha sob controle. Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Gente, eu já li esse livro tem uns 2 anos, pelo Kindle Unlimited, mas eu queria muito ter ele. Então, o e-book tava com um preço muito bom e eu acabei comprando o e-book. Ainda quero ter o físico, mas por enquanto o que eu consegui foi o e-book e ele é um favoritado, tá? Então, se você não leu esse, eu posso dizer, por favor, leia. Inclusive, a Laura vai lançar agora na Bienal o segundo livro dela, que eu também tô ansiosíssima pra ler, porque a escrita dela é viciante. Um romance que vai te deixar com vontade de correr atrás dos seus sonhos e, quem sabe, encontrar um grande amor no meio do caminho. Se Não Fosse Por Você é um presente para fãs de fake dating, mocinhos rabugentos e irritantemente bonitos, protagonistas fortes e o bom e velho slow burn. E é um slow burn com muita qualidade, gente. É aquele livro que você vai dando risinhos lendo. É muito bom. O Beijo do Bandido, da Lola que aqui fala que é um romance de faroeste. Eu era louca pra ler
livro fazia tempo. Aí a editora Harlequin, inclusive, tava com os preços muito bons nos e-books. Aproveitei e peguei pra ler. Aqui fala: em meio a roubos e tiroteios nas paisagens áridas do oeste americano do século XIX, Lula Salgado faz seu retorno ao romance adulto com O Beijo do Bandido, uma história apaixonante sobre assumir as rédeas da própria vida e a coragem que isso exige. E essa capa é muito linda, gente. Vocês não... Ah, eu amo essa capa. Degustando o Amor. Esse livro também não precisou muito para me convencer a resgatar ele. Eu olhei a capa e falei, é isso. O livro contém romance de cidade pequena, que se passa no Brasil. Eles se odeiam, ela é ex-namorada do melhor amigo dele, tem muito vinho e muito queijo. Os destaques do livro são comédia romântica, envolvente, ambientada no interior do Brasil, com um trope clássico de Enemies to Lovers, com muita química e provocações, romance com slow burn e tensão emocional crescente, universo sensorial de vinhos e queijos, com foco em harmonizações. Esse livro vai me dar fome. Eu tô prevendo que vai me dar fome. Protagonistas com passado em comum e sentimentos mal resolvidos, ambientação acolhedora em cidade fictícia brasileira, temas de amadurecimento, recomeços e escolhas de vida, forte presente de laços familiares e relações afetivas, narrativa leve, divertida e com momentos emocionantes, e é mais 18, tá? Aposta às cegas, capa maravilhosa também, rosa. Esse aqui é da Bia Carvalho e eu já li um livro dela, que acho que é O Cretino que Eu Odeio, alguma coisa assim, um romance de chefe e empregada, enfim, é um office romance também. E aí, olhei isso e falei, ai, quero muito ler. Se é um romance de cowboy, eu tô numa fase romance de cowboys também, tá? Segunda Chance, Grump vs Sunshine, cidade pequena e convivência forçada. Ele odeia os holofotes. Ela precisa limpar sua imagem. E um reality show de namoro às cegas é o pior lugar possível para um reencontro. Será que é o pior mesmo? Porque pra mim é o melhor. Eu acho que eu vou ler isso aqui e me divertir. E também tem um selo de classificação mais 18 nesse aqui, tá? Casamento em Apuros, mais um livro da Anica Rocha. Esse eu não sei se eu tinha visto que era dela. Mona, você arrasa muito nessas capas, por favor. Quando uma escritora de romances que já não sabe se acredita no amor e um advogado engraçadinho, amo homens engraçadinhos, precisam trabalhar juntos para salvar um casamento cancelado de última hora sem que os noivos saibam, muita coisa pode dar errado, mesmo se eles se tornarem bons amigos no caminho. Me convenceu, não precisa de muito para me convencer, né, gente? Esse ano eu falei, vamos nos permitir, sabe? E aí eu me permiti muitos livros. Acidentalmente Casados. Olha essa capa. Entendeu? Como que a gente não vai se permitir? Comédia romântica, fake dating, só uma cama, mocinho golden retriever e ele se apaixona primeiro. Aí eu fui lá e resgatei. Lembra que eu falei que eu tava na minha fase cowboys? Pois é, aí apareceu pra mim De Volta ao Amor, da série Coyote Springs, é o livro 1, com essa capa. Resgatei também, para maiores de 18 anos, tá? Traída no dia do próprio casamento, Stella Johnson, psicóloga infantil, decide abandonar Austin e ir atrás de novos ares na pequena Coyote Springs. Longe da dor e das promessas quebradas, ela só queria trocar sua vida e nunca mais se apaixonar de novo. Mas o que ela não esperava era esbarrar em Nolan McCallan, um cowboy bilionário! Venha! Tão reservado quanto irresistível. Herdeiro do maior rancho do Texas e das maiores petrolíferas da região, a única coisa que ele quer é continuar cuidando da sua filhinha Lily de apenas 5 anos. Mas quando dois corações feridos se encontram, não há distância segura capaz de impedir o inevitável. Entre o pôr do sol, banhos de cachoeira, uma criança fofa e a química avassaladora, Stella e Nolan descobrem que o amor pode ser aquilo que os dois precisam para superar os traumas do passado. Gente, é o último livro agora, tá? Vem aí, vem aí, vem aí. Uma farsa imperfeita. É um fake dating com haters to lovers, colegas de trabalho, jogador de beisebol versus assistente, só uma cama, só um carro. Tô muito aqui pra isso, tá? E proximidade forçada. Maravilhoso. Capa linda também. Esses foram todos os 48 livros que eu resgatei no Encha Seu Kindle esse ano. Conforme eu vou lendo, eu vou compartilhando com vocês as minhas opiniões. Deixa aqui nos comentários qual desses você acha que eu devo ler primeiro, porque
São muitas coisas. Se vocês querem vlog de leitura de algum deles também, por favor, deixa aqui nos comentários. Me siga nas outras redes sociais, que lá eu também vou falando das minhas leituras e dou dicas de maquiagem, beleza e conteúdos do dia a dia. E se você quer acompanhar por aqui mais de perto a minha leitura, eu vou deixar aqui no card a playlist de lidos do mês, dos livros que nós já temos aqui, que é junho e julho, e eu pretendo continuar fazendo todo mês, tá bom? Beijos!